vocês? Na nossa última aula, conversamos sobre a formação das primeiras cidades na região da Mesopotâmia, alguns detalhes relacionados, inclusive, à participação do êxodo rural para fomentar, para aumentar esse processo conhecido como urbanização. Agora, nessa aula, nós vamos conversar especificamente sobre alguns conceitos ligados ao processo de urbanização. Combinado? Vamos para a aula? Vem comigo então, bora! Você que está chegando aqui então, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos conversar um pouco mais sobre alguns conceitos ligados ao tema urbanização. Combinado? Vamos começar com este aqui, ó. Sítio e situação urbana. Sítio é muito simples. Então você imagina, você nasceu em algum lugar e esse lugar onde você nasceu possui características. Com a cidade não é diferente. Então, todas as cidades do planeta Terra, sem nenhuma exceção, nasceram especificamente em algum lugar. Só que este algum lugar, ele apresenta características específicas que estão ligadas, inclusive, à própria geografia. Então veja, tipo de terreno, tipo climático, se tem rios, se está no litoral, se tem água subterrânea, se é uma região montanhosa, se tem um solo profundo, se é uma região rochosa, se é um deserto. Então, quantas características diferentes, os sítios urbanos podem apresentar. E é legal a gente pensar que cada sítio urbano, através dessas características que são diferentes, vão ajudar a criar o que a gente entende como situação urbana, tá? Então você imagina que qualquer cidade do planeta Terra, ela acaba se relacionando com o seu entorno. O que significa isso? Vamos dar uma olhadinha nesse desenho. Então vamos imaginar que eu tenho uma cidade X aqui, uma cidade qualquer, e em volta dela nós temos situações diferentes, tá? Eu tenho a cidade A, eu tenho a cidade B e a cidade C. Veja que cada uma delas também tem um sítio urbano, cada uma delas possui alguma característica específica que pode estar ligada, inclusive, ao comportamento daqueles habitantes, às atividades econômicas ou então às relações políticas. Cada uma delas apresenta uma característica. E a pergunta é, será que essas vizinhas elas podem, inclusive, influenciar essa cidade chamada X? A resposta é sim, tá? Assim como X também pode influenciar as outras cidades. Além dessa relação, com as suas vizinhas, com o seu entorno, nós também podemos entender que os próprios elementos desse sítio urbano vão ajudar a formar essa situação urbana. Então veja que algumas cidades do planeta Terra, elas foram construídas em regiões, por exemplo, do hemisfério norte, regiões próximas à área polar, outras cidades estão no hemisfério sul. Então, essa localização onde as cidades estão construídas nesses continentes ajuda, inclusive, a determinar as características dessa cidade, tá bom? Então, tenta imaginar se você tivesse nascido numa cidade que está lá no norte do Canadá. Será que a sua vida seria igual? Será que a sua rotina de viver nesse espaço urbano seria o mesmíssimo como é neste local, nesta cidade onde você mora? A resposta é não, tá? Seria diferente. Então, o sítio, a situação urbana, melhor dizendo, vai ajudar a construir essas características de cada uma das cidades, tá? E isso é muito legal, porque se nenhuma cidade é igual à outra, olha que maravilha para nós que gostamos de conhecer outros lugares do planeta Terra. Quantas possibilidades nós temos, quantas maneiras diferentes existem para se morar numa cidade, Quantas coisas dá para se fazer com essa quantidade enorme de cidades que existem no planeta Terra. Então eu quero que vocês pensem sobre isso, tá? É um exercício mesmo, é uma rotina de pensamento, tentar imaginar como seria a nossa vida se nós estivéssemos morando em outras cidades. Não só aqui do Brasil, mas de qualquer outro lugar do planeta Terra. Combinado? Muito bem. O próximo assunto, ele está relacionado a algo super simples. Nós chamamos algumas cidades, que aliás é a maioria de cidades espontâneas, e outras cidades planejadas. Tá? Então veja que é uma oposta da outra. Vamos começar com as cidades que são espontâneas. Essas cidades, queridos alunos,
São cidades que foram nascendo, surgindo, foram criadas por algum motivo, né, por algum interesse ou por alguma atividade econômica. Então isso é comum em qualquer outro lugar do planeta Terra e não só aqui no Brasil. Então aqui no nosso país, veja, a maior parte das cidades, ou melhor dizendo, as primeiras cidades, elas surgiram em áreas litorâneas. Porque isso, na verdade, tem a ver com a influência, né, do português, que foi o nosso colonizador, que estabelecia, né, um processo aqui de retirada de recursos naturais, de desenvolvimento de atividades agrícolas, e esses produtos eles eram direcionados para outros continentes, principalmente para a Europa. Então muitas cidades nasceram espontaneamente em volta de grandes portos que foram construídos em épocas diferentes. Então veja a cidade de Santos, São Vicente, Salvador, são cidades, né, litorâneas que foram construídas por interesses, por motivos basicamente econômicos. Quando nós olhamos, por exemplo, para o interior do Brasil, nós vamos perceber que muitas cidades elas surgem em caminhos, em interseção, né, que são os cruzamentos de trilhas, de rodovias, na beira e na margem de rios. Então sempre existe um motivo por detrás. Nasceu em volta ali ou próximo de um rio porque existe o interesse de se explorar o recurso chamado água. Ou uma cidade chamada Y nasceu próximo de um lugar onde se encontrava um minério chamado ouro. Ou uma outra cidade chamada Z nasceu em função de que o solo daquela região é muito fértil e naquele local era possível desenvolver ali a cana-de-açúcar ou então o plantio do café. Então, interesses, motivos, tá, ligados à economia sempre estiveram presentes por detrás de todas as cidades que nasceram não só aqui no Brasil, repito, mas também em outros lugares do planeta Terra. Essas cidades, elas são chamadas de espontâneas porque, na verdade, elas não foram planejadas, elas foram surgindo naturalmente, né, através desses interesses que eu acabei de mencionar para vocês, ok? O que a gente precisa destacar, que em alguns momentos é até negativo, é a ideia de que, como essas cidades elas foram nascendo espontaneamente, nem sempre elas vão atender os interesses qualitativos, estou falando de qualidade, tá? Para esses habitantes. Então, algumas cidades elas geram mais qualidade de vida do que outras, porque na verdade o próprio processo de construção dessas cidades foi pensado para um determinado grupo. Então, os serviços dessa cidade, né, a beleza dessa cidade, a organização dela vai ajudar a melhorar, inclusive, a forma como esse cidadão vive no espaço urbano, ok? É lógico que isso não é uma regra que acontece 100% de todas as cidades, né, que nasceram de forma espontânea, mas a maioria delas, infelizmente, isso acontece, tá? Então, veja que o oposto disso, o ideal é que todas as cidades fossem planejadas, todas elas tivessem um ideal, que todas elas tivessem nascido através de um projeto urbanístico, igual quando nós encomendamos, né, um projeto de uma casa, aí o arquiteto e o engenheiro primeiro vão fazer algumas perguntas, quem que vai morar nessa casa, onde ela será construída, qual que é o propósito, o que você deseja nessa casa, quartos maiores, mais banheiros, aonde vocês mais irão viver nessa casa, então é na sala, então nós vamos preparar uma sala melhor para essa família. Então, quando você tem um projeto, um objetivo, você consegue construir um espaço que vai trazer mais qualidade de vida para essas pessoas. Isso é claro, tá? Mas entenda que nem sempre, quando se planeja, tudo sai perfeito. Veja, é o caso das cidades de Brasília. A cidade de Brasília, que foi inicialmente, né, construída em meados da década de 50 pelo tão famoso aí ex-presidente Juscelino Kubitschek, inaugurada então em 1960, é uma cidade que foi planejada, que nasceu no papel, aliás, através de um concurso público para ver qual seria, né, o melhor desenho, o melhor projeto que iria merecer concretizá-lo, de construí-lo na verdade, e assim foi feito. A cidade de Brasília ela foi planejada para receber a sede do governo federal, né, que vai comandar aí todos os outros estados, inclusive do nosso país,
e ao mesmo tempo pensada para 500 mil pessoas. E hoje é uma cidade que vive mais de 2 milhões de indivíduos. Então, quantos problemas essa cidade apresenta? Vários, tá? Nessa aula não cabe a gente descrever esses problemas. Seria até interessante você elaborar uma pesquisa e buscar o que dá certo na cidade, porque tem muitas coisas legais e realmente que funcionam na cidade de Brasília, e outras coisas que lamentavelmente não deram certo. Não só porque talvez o projeto apresentou algumas falhas, mas principalmente pelo fato de a cidade de Brasília suportar hoje aí 2 milhões de habitantes, tá? Então é algo para a gente pensar. Tudo bem com essas diferenças? Cidades que nasceram naturalmente e outras cidades que nasceram através de um projeto urbanístico. Aqui no Brasil, a capital mais jovem do nosso país, que é Palmas, também é um projeto urbanístico. E vale a pena, inclusive, você dar uma olhada no traçado dessas duas cidades. Você vai ver que o desenho dela, quando você vê de cima, é muito diferente das cidades que espontâneas, que são mais confusos, né, desorganizados. Fica aí o convite para você analisar usando as ferramentas do Google Maps, por exemplo, que mostram perfeitamente esses desenhos. Combinado? Então a primeira parte a gente já conversou. Vamos olhar então para a segunda parte aqui da nossa aula. Funções urbanas. Sim, todas as cidades apresentam funções. Profissionais têm funções, né? Então, por que uma cidade não teria sua função? Sim, ela tem. E o que é a função de uma cidade? Está aqui, ó. É o papel econômico desempenhado por ela. É aquilo que gera grana, dinheiro, que ajuda a compor o que a gente chama de PIB, Produto Interno Bruto. Isso tem para município, para estado. Nós temos também para o país, e inclusive existe o PIB mundial, que é a quantidade de dinheiro, né, que todas as atividades econômicas juntas conseguem propor, né, juntar para compor aquela atividade econômica do país. Tá? Então tudo isso ajuda a construir, na verdade, um pacote de dinheiro que a cidade consegue ganhar, que consegue gerar durante o ano ou durante um período. Tá bom? Então isso acontece tanto para a cidade, tanto para nível mundo. Muito bem, então algumas cidades elas possuem funções específicas. Exemplo, uma cidade turística. Rio de Janeiro é uma cidade turística. Salvador é uma cidade turística, entre outras cidades do país. E por que elas são caracterizadas como turísticas? Por vários motivos. O primeiro deles, porque elas apresentam algo, né, na sua própria área municipal, principalmente destacado pela questão do sítio urbano, que é atrativo para alguém. Então veja a quantidade de praias que nós temos no Nordeste. Isso é atrativo, as pessoas elas querem buscar então essas praias. Veja a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo também é turística, mas não tem praia. A cidade de São Paulo não é, assim, geograficamente a mais linda de todas. Realmente, quando você compara Rio de Janeiro, Rio de Janeiro é muito mais bonito em termos geográficos, de paisagem natural, do que a cidade de São Paulo. Mas não é por causa disso apenas que a cidade de São Paulo deixará de ser considerada, inclusive, uma cidade turística. Ela apresenta uma quantidade enorme de museus, de peças teatrais que constantemente são apresentadas na cidade. Ela tem estádios importantes, né, que vão sediar clubes também famosos no Brasil. Ela precisa, inclusive, pensar, será que eu posso vender alguma coisa relacionada à gastronomia? Sim, na cidade de São Paulo tem vários restaurantes que são interessantes, né, que são diferentes, de chefes extremamente renomeados, que vão atrair uma quantidade enorme de pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo, que vão até a cidade especificamente para experimentar um prato, né, para assistir uma peça teatral, e tudo isso atrai turista. E a partir do momento que você atrai turista, você também está atraindo dinheiro e está ajudando a desenvolver as atividades econômicas que juntas irão agregar a construção do PIB dessa cidade. Tá? Então muitas pessoas dependem exclusivamente das atividades ligadas ao turismo. Muitas pessoas, tá? Que trabalham no hotel, até um motorista, enfim, quantas pessoas dependem das atividades do turismo. Então ela é considerada dessa forma, beleza? Você já entendeu como é que é o processo, e aí você pode pensar, uma cidade religiosa, como que ela atrai pessoas, atividade econômica?
através de templos religiosos, através de festas religiosas. Então tudo isso ajuda a trazer dinheiro, trazer pessoas, a gerar emprego. Uma cidade administrativa, tal como uma cidade de Brasília, onde você tem ali a sede do governo executivo, você tem, né, o setor judiciário, você tem o legislativo, representado pelo Congresso Nacional. Então todos esses profissionais, esses políticos que vivem nessa cidade, ganham dinheiro através da administração pública. Então é uma cidade administrativa. Assim como, pessoal, a cidade inclusive de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, também são cidades administrativas, porque elas vão sediar o governo estadual. E a partir daí, né, as decisões daquele estado saem dessas cidades e conseguem, inclusive, influenciar as demais. Então ela leva o título também de cidades administrativas. Tudo bem? Uma cidade comercial é aquela cidade que consegue atrair muitas pessoas por conta das atividades comerciais. Exemplo, por exemplo, um exemplo que nós temos é a rua 25 de Março, aqui no estado de São Paulo, onde você tem dezenas de lojas, centenas de lojas nessa rua, que vão vender N produtos, tá? Mas principalmente para o mercado varejista, que é aquele que depois que compra, repassa para o consumidor. Então ali você tem preços melhores, você inclusive tem uma variedade de produtos muito grande. Então existem muitas pessoas que saem dos seus estados e vão até essa rua 25 de Março para poder comprar roupa, produtos eletrônicos, entre outros objetos, para poder revender. Então a atração comercial da cidade é muito grande, tá? Campina Grande, lá na região Nordeste, também é uma cidade comercial, assim como muitas outras cidades do Brasil. Combinado? Inclusive, se você quiser, pesquise um pouco e descubra outras cidades que são comerciais. E aí, por fim, numa cidade universitária, como o próprio termo já está dizendo, é uma cidade que vai sediar uma quantidade enorme de universidades ou faculdades, que por sua vez irá atrair uma quantidade enorme também de estudantes. E esses estudantes estão ajudando a cidade a vender, atividades importantes, tanto no setor comercial ou como a prestação de serviço, e essa troca de dinheiro entre os universitários e os empresários da cidade, os comerciantes da cidade, se beneficiam, tá? Então a cidade universitária, ela é conhecida dessa maneira porque ela tem uma contribuição importante financeira e ao mesmo tempo científica, uma vez que muitos alunos e professores que formam aí essa equipe universitária conseguem inclusive gerar tecnologias que nós, aqui no Brasil ou do mundo inteiro, irá se beneficiar através dela, tá? Então os centros universitários são centros de inteligência que conseguem atrair muitas outras atividades e não só os universitários, que vão ajudar, obviamente, a engrossar aí todos os ganhos, o lucro, o desenvolvimento econômico dessa cidade. Combinado? Vocês vão perceber que algumas cidades elas podem inclusive acumular várias funções. Sim, eu posso ter uma cidade que tenha praticamente todas as funções ao mesmo tempo. Rio de Janeiro é uma cidade que acumula funções. A cidade de São Paulo é uma cidade que acumula funções. A cidade de Brasília também acumula funções, Salvador, entre outras. Combinado? E aí, este assunto ele está conectado com este outro, que está apontando para a ideia da hierarquia urbana. Eu vou até pegar minha caneta aqui para a gente começar a desenhar algumas coisas. Eu vou ler essa primeira frase porque ela é importante, tá? Esse título aqui. As cidades nunca ficam isoladas. Repetindo, nenhuma cidade fica isolada. O que significa isso? Que todas as cidades que existem aqui no nosso país ou no mundo são importantíssimas umas para as outras, tá? Então nenhuma delas está isolada e nenhuma delas é melhor do que a outra. Essa ideia de que uma cidade talvez seja melhor do que a outra gera uma ideia de hierarquia, ok? Quem tem mais poder, quem tem menos poder. Tudo bem, a gente até pode pensar nessa questão, porque de certo modo isso existe. Mas eu não quero que você entenda que eu estou desprezando as pequenas cidades, as vilas, as aldeias, tudo está conectado, tudo está ajudando a formar essa ideia,
aldeia, né, urbanística. Pense assim. Mas, de acordo com o acúmulo de funções, uma cidade ela pode ter uma dinâmica mais interessante do que a outra. Pelo acúmulo, então, de funções, uma cidade pode gerar mais emprego do que a outra. Ou ela pode gerar uma atividade comercial mais forte do que a outra, e assim por diante. Então veja, tá? Eu vou sair daqui na frente para você entender. Eu fiz uma representação, tá? Meio que geométrica aqui, mostrando que existem graus de hierarquia. Então, por exemplo, qual que é a cidade que tem essa maior dinâmica aqui em solo brasileiro? Em termos econômicos, a cidade mais importante do Brasil é a cidade de São Paulo. Tanto é que a gente diz que a cidade de São Paulo é como se fosse a locomotiva que vai puxar todos os outros estados, tá? Então veja, não estou desprezando também os outros estados, todos eles têm a sua importância. Mas a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, que é o estado mais rico, onde inclusive nós temos a maior quantidade de brasileiros vivendo, aproximadamente 46 milhões, são responsáveis basicamente por gerar a maior parte do nosso PIB. Lembra de tudo são todas as riquezas geradas pelo nosso país. Então, a cidade de São Paulo, ela é super famosa. Você encontra grandes centros universitários, você encontra várias atividades comerciais, você tem inclusive templos religiosos que são importantes, é uma cidade que atrai muito turista, é uma cidade também administrativa. Então, por conta dela acumular várias funções e dela ter uma população de milhões de habitantes, significa que ela se destaca no cenário nacional. Tá? Então nós vamos nós vamos denominar essa cidade como uma grande metrópole nacional. Grande em função do seu tamanho, mesmo porque a Grande São Paulo agrega dezenas de outros municípios em volta mesmo da cidade de São Paulo, formando a grande metrópole brasileira, né, a cidade de São Paulo, e nós vamos chamar de nacional porque ela influencia a nação inteira. Okay? Não importa se você mora no Amapá ou se você mora no Rio Grande do Sul, você é influenciado de alguma maneira pela cidade de São Paulo. Numa condição assim, de um nível inferior à cidade de São Paulo, nós vamos destacar as metrópoles nacionais. Aqui eu posso trazer para você a cidade de Brasília, por exemplo, que ela é super importante, mas quando a gente fala dessa dinâmica de influência do país, São Paulo ainda tem mais poder de influenciar as outras cidades brasileiras do que basicamente Brasília. Principalmente, galera, em termos econômicos, tá? Não estou nem me referindo à questão política nesse momento, mas principalmente relacionada às atividades econômicas, ok? Abaixo, então, de uma metrópole nacional, nós poderíamos destacar as metrópoles, que são cidades que têm mais de 1 milhão de habitantes, né? Que tem uma dinâmica, comercial super interessante e que tem uma influência naquela região. Então veja, a cidade de Campinas já é uma metrópole, ok? Então ela tem o poder de influenciar aquela região na qual ela está inserida. E aí lembra da situação urbana, tem tudo a ver com esse assunto. E nós temos as capitais regionais, que são cidades menores, geralmente com uma população em torno dos seus 400, 300 mil, pode chegar até 600 mil habitantes. São cidades menores, mas que também influenciam a região na qual elas estão inseridas. Então é como se fosse uma espécie mesmo de hierarquia, onde todas as cidades possuem funções, algumas delas mais, outras menos, mas todas influenciando a nação de alguma maneira. Combinado? Agora, essa ideia, tá, de hierarquia, ela vem acompanhada com a ideia de que nenhuma cidade está isolada. E por que nenhuma cidade está isolada? Porque elas estão conectadas entre si. E através de qual tecnologia? Várias tecnologias. Entre elas eu destaco duas. A principal seria os meios de transporte e a outra, os meios de comunicação. Então elas estão formando uma rede, que a gente chama de redes, né, urbanas. Essas redes urbanas, representadas novamente pelos sistemas de comunicação e sistemas de transporte,
faz com que todas elas, de alguma maneira, estejam conectadas e realizando as trocas, ou de informação, ou de mercadoria, ou de dinheiro e até mesmo de serviços, né? Então, é muito legal estudar urbanização e, para isso, você precisa mergulhar numa leitura para aprofundar ainda mais o seu conhecimento sobre esses conceitos, mas você, principalmente que vive numa cidade, precisa entender essa dinâmica e como que toda essa loucura urbana influencia no seu dia a dia, na sua vida. Então, aprofunde os seus estudos, busque então as leituras indicadas, tá? Converse sempre aí com os professores para você aprender um pouco mais de como é essa interação da vida urbana. Beleza? Espero ter ajudado todos vocês. Vamos seguindo em frente e até a próxima aula.